Nesse mercado, vamos falar o termo certo, né? Nesse mercado, nada é de graça, nem o pão nem a cachaça, como diz a música, né? Se aquela ferramenta ela é gratuita, é porque quem está se vendendo a custo zero é a gente. Então, cada vez que eu coloco uma informação para ser buscada, cada vez que eu corrijo a ferramenta sobre uma pesquisa, cada vez que eu faço um ajuste fino naquilo que foi apresentado, eu estou, na verdade, enriquecendo as estruturas daquela ferramenta, né? Eu vou habilitando aquela ferramenta a entender como eu penso e quais são os parâmetros das minhas escolhas. A pergunta é, para onde esses dados vão? Quem vai ter conhecimento e poder sobre as minhas escolhas? Ou o conhecimento dos critérios das minhas escolhas? Para quê? Não dá para a gente, nessa altura do campeonato, dizer, então a gente interrompe esse processo? Gente, vamos combinar uma coisa. Esse processo já há um tempo deixou de estar nas nossas mãos. A sociedade civil, a sociedade como um todo, ela tem que lutar por parâmetros regulatórios dessas empresas. Se isso não acontecer, todos nós estamos sujeitos a absolutamente todos os tipos de violência que isso pode acarretar. Então a gente precisa entender como sociedade quais são as nossas estratégias, mas isso não vai ser resolvido pelas pessoas individualmente. Esse é um problema coletivo e, como todo problema coletivo, só se resolve coletivamente. Não dá para a gente ter uma saída individual para um problema que extrapola, né, a nossa vida e a nossa condição, a nossa família, a nossa casa, o nosso habitat. Então a gente precisa entender, sim, que é possível uma perda cognitiva. Aliás, isso já está em curso. Se você observa as crianças que fazem uso indiscriminado das telas, elas não conseguem fazer escolhas simples, elas desconhecem o mundo ao redor, elas não sabem diferenciar plantas, sabores, legumes, verduras, enfim, existe uma série de consequências que vão sendo colocadas para baixo do tapete e não são encaradas efetivamente. A questão é como se nós tivéssemos um caminhão em altíssima velocidade, sem freios, e essa velocidade das transformações tecnológicas vai colocando essa estrutura numa velocidade cada vez maior e num risco cada vez maior. A pergunta é, qual o impacto que isso tem? Como que isso vai se resolver? Eu vou falar aqui um assunto que muito me chama a atenção. Uma pessoa que eu super seguia e assistia aos vídeos, que é o Felca. Onde está o Felca? O Felca foi um dos únicos a fazer uma pesquisa de fundo sobre a questão da pedofilia, sobre a questão da violência contra as crianças nas redes sociais. Isso gerou um impacto imenso. Faz um ano que ele publicou esse vídeo, né? Se a gente fizer uma retrospectiva, exatamente um ano. E ele, segundo a equipe dele, ele continua publicando, mas sem se apresentar, enfim, ele está possivelmente numa situação de sofrimento, né? E em função do quê? Em função de tocar num assunto que precisa ser enfrentado e que gera milhões e milhões e milhões para muita gente importante, né? Então, assim, eu não sei em que medida esse vídeo vai ou não entrar no nosso material, a gente analisa depois, mas é importante que a gente se pronuncie sobre isso. Então a gente está falando sobre o quê? A gente está falando sobre uma estrutura, né, que é a internet e que pode afetar a vida das pessoas de forma irremediável, de forma irreversível. Então a gente precisa ter... para ontem pensar sobre essas questões das redes sociais, sobre essas questões do campo público, das leis, dessas orientações, porque afinal de contas a gente está dizendo de um futuro e de um futuro muito próximo, né? O que a gente vai produzir como sociedade, né? O fato é que a gente tem já uma dessensibilização. Se a gente não usa o nosso corpo, a gente dessensibiliza o corpo.
E o que é essa dessensibilização? A gente deixa de sentir, a gente deixa de olhar o outro, a gente deixa de travar e sustentar, né, um olhar do outro. A gente estava falando sobre o impacto disso na geração que ficou 2 anos em casa durante a pandemia e como que essas crianças perderam uma fase importante no seu desenvolvimento emocional em função do olhar do outro sobre ela, né? Como o olhar do outro nos regula. Para um adulto isso já é complexo, imagine para uma criança que não vivenciou essa experiência. Então brincar, correr, pular, suar, enfim, tudo isso que vem da expressão do nosso corpo precisa ser vivenciado. E as redes sociais e o uso dessas ferramentas vão anestesiando a nossa percepção do mundo. Se a gente não percebe o mundo, a gente não percebe o outro. Se a gente não percebe o outro, a gente não percebe a gente mesmo. Então existe hoje sim uma desumanização dentro desse processo todo.